Matosinhos foi sempre uma povoação marítima. Situava-se exatamente no estuário do rio Lessa. Era nesse estuário que se abrigavam os navios quando havia tempestade ou quando era difícil entrar a Foz do Douro. Depois, a Foz do Douro acabou por se tornar praticamente impossível e nasceu no tal estuário do Lessa um grande porto artificial, que é o Porto de Leixões. O Porto de Leixões é o principal porto do norte do país. Mas essa história marítima de Matosinhos vem desde muito longe. Estes muros são construções romanas feitas dentro do castro. Até ao cimo desta montanha há 3 muralhas, portanto, um castro pré-histórico que os romanos depois ocuparam. Na época romana, tudo isto é um areal e é possível navegar até aos muros do castro. Tudo isto é mar ou areia. No meio do rio há o castro do Padrão, quer dizer, o rio é uma espécie de medula da terra da Maia. São estas águas que tornam as terras extremamente férteis. Cria-se aqui muito gado, sobretudo gado vacum. E é com esse gado que se abastecem as frotas que passam para o sul. Isso vai fixando aqui populações de agricultores, populações de mercadores, muitos judeus, e nascem assim 2 povoados, bem, que hoje são gêmeos, mas que durante muito tempo foram populações rivais. Lessa, do lado norte do rio, e Matosinhos, do lado sul. Este concelho de Matosinhos é pequeno, isto tem 62 km². Bom, e é povoadíssimo, isto tem cerca de 400 e tantos habitantes por quilómetro e a população continua a crescer. Estou na freguesia de Santa Cruz do Bispo, vi aqui por uma razão curiosa, é que há aqui uma tradição que eu não sei explicar, ligada a este monumento. Aquele homem, chama-lhe o Homem da Massa. Parece que um daqueles braços, outrora, tinha uma massa de bater. E tem junto um grande leão. É um mistério, não se sabe realmente o que isto é. Está aqui há séculos. Há quem diga isto era uma coisa pré-romana, um ídolo local. É possível. Outros dizem não, é uma coisa romana, porque parece muito perfeita, muito proporcionado. As pernas, o tronco, a cabeça, tudo aquilo tem dimensão certa. Seria um ídolo romano? É possível. Ou seria já da Idade Média? O que se sabe é que as raparigas e os rapazes dizem que ele é mais casador do que o Santo António. As moças daqui costumam vir aqui num certo dia, põem à volta do pescoço grinaldas de flores, abraçam-no e pesem que as case. Os rapazes também vêm aqui e, em honra dele, dão-lhe a beber tigelas de vinho. Se elas não casam, aí é que as coisas correm pior. Vêm no ano seguinte e apedrejam-no com as garrafas. É um retrato de um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Um retrato de António Nobre. Um retrato pouco conhecido. Pode-se dizer que quem o pintou era, sem dúvida, alguém que o conhecia profundamente. Só pinta uns olhos assim quem conhece profundamente um amigo. Ele está assinado, é um Edmundo Come
e era colega do António Nobre na escola em Paris, na Sorbonne. Isto no ano 1892, que é o ano em que António Nobre publica o seu primeiro e grande livro, O Só. A obra deste poeta, no fundo, é este livro, O Só. Claro, ele tem outros, e isto são as despedidas, mas as despedidas são versos que o próprio António Nobre não publicou em sua vida e que um irmão que lhe era extremamente afeiçoado, o irmão Augusto, publicou depois dele morrer. Queria falar-lhes num livro notável, que é uma fotobiografia da autoria do escritor Mário Cláudio. Tem inúmeros retratos de António Nobre, desde este, que é um belo retrato, dos últimos anos de vida, mas há muitos outros, e desde a infância, pequenino, com os pais, até aos seus longos exílios em Paris, na Suíça, na Ilha da Madeira, as suas viagens, tudo isso está aqui documentado de uma forma que é uma poderosa e comovente evocação da vida de um poeta. A praia de Lessa era um encanto. Tomava-se mesmo banho no rio Lessa. Vinham ingleses e inglesinhas bonitas, e o António Nobre amava este lugar mais do que qualquer outro. Ele chega a escrever que foi Lessa, foi toda esta beleza que lhe modelou a alma. Estas telas do pintor Agostinho Salgado mostram-nos um pouco da Lessa que António Nobre ainda conheceu. Foi por aqui que ele teve as suas primeiras namoradas, ele deixa-nos isso escrito nas suas cartas. Foi aqui que ele teve os seus primeiros amigos. Estava em França quando escreveu uma carta a um amigo em que dizia: invejo-te porque de resto é Lessa a terra onde eu tenho educado a minha alma, onde estão ligadas todas as boas recordações da minha vida. Talvez por isso mesmo a família depois dividiu o espólio e deixou uma grande parte dos trabalhos literários do António Nobre aqui a Lessa. Lá em Paris, efetivamente, concluiu a licenciatura. Isso deixou muitos ecos na sua obra, que ele vive lá morto de saudades. Há um poema famoso, Lusitânia no Bairro Latino, que são as saudades que ele tem de Portugal e em especial aqui de Lessa, desta gente, dos nomes destes pescadores, destes pinhais, destes caminhos, destas namoradas, e volta a Portugal com a licenciatura feita, mas ele já nessa altura estava doente. Tinha contraído durante os anos de Paris uma tuberculose pulmonar que se vai agravando constantemente. Esta carta é do dia 16 de março de 1900 e ele morreu no dia 18, 2 dias depois. Morreu e quis ficar enterrado aqui em Lessa. Lessa era a pátria da sua eleição. A memória de Nobre ficou extremamente ligada aqui à região de Lessa, de Matosinhos. Naquele rochedo está uma lápide com uma estrofe em que ele fala da Praia da Boa Nova e fala na grande torre de sonhos que ele aqui ergueu. O monumento histórico mais importante aqui de todo o concelho de Matosinhos é claro que é
o mosteiro de Lessa do Balio. É realmente um enorme edifício gótico. Foi construído no reinado do rei Dom Dinis, por um Balio, que era, portanto, um diretor da Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém, também chamados Hospitalários. Aqui, por exemplo, sabe-se que os peregrinos que iam para Santiago de Compostela encontravam aqui abrigo, sítio para dormir. Sabe-se também que os reis de Portugal paravam por aqui. Ficou célebre um episódio do casamento do rei Dom Fernando. O rei Dom Fernando quis casar em Lisboa com Dona Leonor Teles. Bom, tinha um pequeno defeito, é que já estava casada e o marido estava vivo e estava em Portugal. O povo de Lisboa não concordou, juntou-se em São Domingos e queriam obrigar o rei a desdizer, mas o rei, assim de madrugada, escapuliu-se com a Dona Leonor, veio fechar-se aqui e aqui fez-se com toda a pompa a cerimónia do casamento. É importante saber que os reis também usavam estes aposentos para se instalar. Os reis de Portugal não tinham um palácio no Porto e, portanto, certamente, quando vinham aqui para o norte, esta seria uma das instalações onde eles ficavam. Para mim, com uma forte probabilidade, estamos também no lugar onde nasceu o infante Dom Henrique, o Navegador. Poucos templos em Portugal com esta grandeza, mas junto da igreja está uma torre. É um edifício militar, tipicamente militar, com 6 pavimentos. É uma torre para a guerra. E a gente sabe que isto foi feito no primeiro quartel do século XIV, 1300 e tal. Qual guerra? Para a única guerra que nessa altura havia, que era uma guerra civil entre os partidários do rei Dom Dinis e os partidários do infante rebelde que veio a ser Dom Afonso IV. Isso é contado geralmente na nossa história como um mau filho que se revoltou contra o pai, mas também o pai não era grande pai porque queria substituir o filho por um filho bastardo, que era o Dom Afonso Sanches, parece que tinha mais qualidades. É uma maneira de ignorar a verdade. De facto, com o infante rebelde estavam as vilas, estava o país popular. Com o rei estavam os senhores dos castelos. Então, e porquê é que o rei manda fazer? Isto, no fundo, é um castelo aqui, quando não havia outra guerra. Isto é uma instalação em frente do Porto. O Porto era uma força popular, onde não havia lugar para o rei. Isso é que indica, é uma hipótese evidente que eu estou a pôr, mas é essa razão que justifica que o rei Dom Dinis, através do balio da Ordem dos Cavaleiros de São João do Hospital, tenha mandado a fazer aqui uma verdadeira fortaleza, uma força para se defender do perigo que podia vir do Porto. No século XIX, Leixões era este areal, aqui à frente o rio Lessa e uma grande tira de areia, e além o Atlântico. Vê-se ali o Castelo do Queijo, aqui o memorial onde apareceu o Senhor Jesus de Matosinhos, e aqui é que hoje se ergue a grande cidade. Pessoas a falar na sede da Santa Casa da Misericórdia, que mantém um museu cheio de lembranças de marítimos. Um modelo de uma fragata muito perfeito, que foi construído pelos seus tripulantes. É um navio de 24 canhões, a Lusitânia, que se deve ter livrado de alguma grande tempestade para os seus tripulantes se darem ao trabalho de fazerem o navio e ofereceram-no aqui ao Senhor Jesus de Matosinhos, a quem eles atribuíam a salvação. Este navio era de guerra, mas há aí outros que são mercantes, navios mercantes.
Aqui são mais assuntos marítimos, ali são mais doenças. E todos os ex-votos estão aqui descritos neste livro, 800 anos de devoção, que tem a reprodução de todos os ex-votos e uma explicação do que eles representam. Isto é importante porque dá muitos pormenores da vida íntima, do arranjo da casa, até da navegação. Este, por exemplo, que está aqui, é muito interessante. Vê-se um batel, um pequeno barco, cheio de gente, porque eles vinham da Bahia, no Brasil, mas uma tempestade pavorosa afundou-lhes a corveta em que eles navegavam. Eles rezaram ao Senhor de Matosinhos, apareceu logo ali uma nau que os salvou. Este daqui era também um navio que vinha em direção a Portugal, mas uma tempestade partiu os mastros e o navio ficou raso. Pois, apesar disso, eles conseguiram navegar e chegar até Bom Porto. Este também é muito engraçado porque este já mistura a doença com a marinha. Como vê, um barco a rabelo. Vai carregadinho de pipas do vinho do Porto. Está ali o dono do barco, está bem travado, lá estão os médicos não conseguem nada. Então ele fez uma promessa ao Senhor Jesus de Matosinhos que lhe daria o valor do seu barco a rabelo completamente carregadinho de pipas, se Nosso Senhor o salvasse. Então, pronto, e salvou. E lá vai o barco a rabelo, carregado de pipas, a agradecer a promessa. Durante muito tempo, a gente do Porto era aqui que vinha comprar louça. Eu estou diante de alguns estandes de louça, tenho na mão uma peça engraçada, nova, é uma apologia à pesca do bacalhau, é uma mistura. Aqui vai um barco com a cruz de Cristo e estão dois grandes bacalhaus. Bom, mas há milhares e milhares de peças. O mais importante é que lá são os louceiros, os ceramistas do Norte. Há de tudo, há os latoeiros, há os homens de mobiliário, a doçaria. É uma amostra interessante de até que ponto o artesanato continua vivo. Penso que isto podia ser um atrativo. Isto e tudo quanto há por esse país, porque em toda a parte há algo de diferente. Em Portugal, o melhor não é o que é igual a lá fora. Aqui o sabor está todo na diferença. É preciso cultivar a diferença. Esse é que é o grande valor que nos pode abrir os caminhos do futuro. Eu penso que este santuário de Matosinhos está construído com 300 anos de piedade dos imigrantes. Gente aqui da Terra da Maia que vendia tudo quanto tinha para pagar uma passagem para o Brasil e de lá não se esquecia. Ia mandando, ano após ano, o seu óbolo para o Bom Jesus de Matosinhos. Esta fachada atribuída ao Nasoni é do século XVIII, ainda lá há coisas do século XIX, mas vale a pena entrar. Até à Capela Mor, que é um dos momentos mais altos do barroco português. Eu não conheço nada em talha tão belo como esta Capela Mor de Matosinhos. São quadros esculpidos na madeira, os grandes passos da Paixão do Senhor. Além, é a última ceia, de maneira original. Depois, o Senhor passa com os seus discípulos a última noite no Horto das Oliveiras. Depois vieram chamá-lo, lá está ele, perante o sumo sacerdote, que o deixou condenar. Ali é a flagelação. Depois, coroaram-no de espinhos. Ali é o exe homo, apresentaram-no ao povo, eis o rei dos judeus.
obrigaram-no a carregar a sua própria cruz. E veio a Verónica que enxuga as lágrimas sangrentas do Senhor. Cristo é pregado ali brutalmente no madeiro. E tudo isso serve de introito à imagem que já então tinha muitos séculos de existência. A história desta imagem é de facto muito curiosa. Não há dúvida de que é uma escultura medieval. Os especialistas dizem século XII, século XIII, estava no mosteiro medieval, mosteiro de Boças, de lá veio para aqui. Mais curiosa ainda que a história é a lenda. Porque, e essa lenda está um bocado na origem do enorme sucesso da imagem, diz que o Nicodemos, que até era judeu, retirou-se e com aquela imagem patética de Cristo agonizante na cruz, passou o resto da vida a fazer estátuas de Cristo em tamanho natural, exatamente como ele o tinha visto, e tentava dar à face exatamente aquela expressão de angústia e espanto com que o viu a expirar na cruz. Fez a primeira, mas achou que não ficou bem, deitou ao mar. Deitou 4 imagens ao mar. Uma está lá na Síria, outra foi dar à Itália, onde é muito venerada, outra entrou pela Galiza dentro, mas a melhor de todas, a que estava mais parecida, a primeira que ele fez, veio aportar à foz do rio Lessa. Os frades, quando ela foi encontrada, levaram-na para o convento, por sinal que vinha sem um braço, mas 50 anos depois o braço também apareceu. Portanto, a imagem seria nem mais nem menos que o retrato do próprio Cristo, visto por alguém que o viu agonizar na cruz. Tudo isto tem um grande caráter lendário. De qualquer maneira, a imagem ficou sempre ligada à ideia do mar e sempre à ideia de pescadores que, nas suas redes, encontraram essa imagem sagrada. Isto foi um pretexto que eu arranjei para vir aqui a este concelho de Matosinhos, que é um dos concelhos mais progressivos do norte de Portugal. Temos andado por lugares onde, por vezes, a vida parece que está a murchar. Aqui não. Isto é uma grande cidade que está a crescer. É uma alegria vir aqui.